Bom dia a todos e a todas, sejam todos bem-vindos. Hoje chegamos à última manhã do nosso terceiro simpósio de Educação de Tecnologia e Sociedade. Estamos muito gratos a todos os mais de 1.000 participantes, aos palestrantes, mediadores, formadores de minicursos e, em particular, toda a equipe organizadora do evento. Essa manhã será memorável. Hoje nosso convidado é o ilustríssimo professor Marco Antônio Alves, que pela segunda vez nos honra com a sua presença. Marco é professor da Faculdade de Direito FMG, doutor em Filosofia e pós-doutor em Ciências Sociais. E hoje apresentará os dilemas da experiência híbrida online. Professor, está a palavra com o senhor. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a Andréia por mais esse convite para voltar ao simpósio. É um prazer muito grande participar desse evento. Queria saudar também a Gláucia, que é professora também da Faculdade de Educação, que participou dos grupos de estudo que eu organizo e que discutem temas afeitos a esse evento. Hoje, né, o tema que eu trouxe para tratar aqui com vocês, o título é Vivendo On-Life, Dilemas da Nova Experiência Híbrida. Obviamente eu vou explicar um pouco esse termo, que talvez soe estranho para muitas pessoas. Esse neologismo foi cunhado por um filósofo da informação contemporânea, um italiano, que é professor da Universidade de Oxford, que é o Luciano Floridi, que é o termo on-life. Eu vou falar um pouco sobre o que ele entende por esse termo e, a partir das concepções dele, traçar algumas questões, pensar alguns problemas que são típicos do nosso tempo. Enfim, eu vou iniciar expondo rapidamente qual que é a estrutura que eu proponho para a minha fala aqui agora. Queria começar justamente tratando da questão em que mundo vivemos, né? Afinal de contas, que mundo é esse que a gente está construindo e no qual estamos cada vez mais imersos. E aí, para tentar compreender esse mundo no qual vivemos hoje, eu vou apresentar algumas noções como a de infosfera e a ideia de uma experiência on-life. Meu objetivo é justamente assumir esse desafio de pensar o nosso tempo e evitar aquilo que eu vou chamar aqui de a síndrome da carruagem sem cavalos, que é aquela dificuldade que a gente tem para nomear as coisas novas a partir de categorias antigas, né? Por exemplo, esse termo, né, carruagem sem cavalos, foi utilizado inicialmente para se referir a um carro, né? E, obviamente, o termo carro depois foi cunhado para nomear algo, né, um artefato, uma máquina que, obviamente, não tinha precedentes. E o segundo momento da minha fala, eu queria refletir um pouco sobre algumas tendências dessa vivência on-life e dessas novas formas de experiência híbrida, ao mesmo tempo online e offline, ou uma mistura do online e do offline. E ao tratar dessas questões no final da minha fala, eu queria avançar sobre um novo tipo de perspectiva ou de abordagem ética que a gente pode desenvolver, pensada a partir das mediações, uma nova também educação, e aí nesse momento eu queria mais endereçar questões para vocês que são dessa área, mas tentar apontar para algumas problemáticas relacionadas à educação e, obviamente, essa dificuldade de compreender e de enfrentar o novo que se apresenta, que se coloca para nós hoje. Vou começar falando das principais referências dessa minha apresentação, né? Eu já falei rapidamente do Luciano Floridi, vai ser uma das grandes referências que eu vou utilizar aqui. Ele é, como diz, professor titular de Filosofia e Ética da Informação na Universidade de Oxford, e é uma grande autoridade hoje nesse âmbito de estudo sobre filosofia da informação. Ele dirige lá um laboratório de ética digital, e além de ser o presidente do grupo de ética sobre dados ou informacional do Instituto Alan Turing, né, tudo isso na Inglaterra. E ele é autor, os livros que eu vou comentar aqui rapidamente com vocês, é o livro A Quarta Revolução, né, como a infosfera está transformando o mundo, que é um livro que ele publicou originalmente em 2014, e o livro
o Manifesto on Life, como ser humano na era hiperconectada, que é um livro que ele publicou em conjunto com vários outros pensadores dessa área da filosofia da informação, em 2015, né? E ele vem já há vários anos, quase uma década já, preparando uma grande publicação em 4 volumes, que parte desse projeto vem sendo publicado ao longo desses últimos anos, mas que o projeto é que venha a ser publicado em breve um grande tratado sobre filosofia da informação de 4 volumosos volumes, né, no qual ele se propõe a aprofundar esses temas. Bom, além do Luciano Floridi, o outro autor, a autora que eu gostaria de me valer aqui, considerar mais nessa apresentação, é a Shoshana Zuboff. A Zuboff, ela é uma professora emérita, aposentada da Universidade de Harvard, né, da Harvard Business School. Então, trabalha nessa área da administração, da economia, etc. Só que ela é uma filósofa de formação e uma doutora em psicologia social, e que já há muitos anos, no final dos anos 80, ela publicou um livro que teve uma repercussão muito grande, chamado Na Era das Máquinas Inteligentes, o Futuro do Trabalho e do Poder, que foi um livro que discutiu as mudanças no mundo do trabalho a partir do momento que ele passou a ser mediado pelos computadores, a partir da inserção de computadores no mundo do trabalho. E, recentemente, ano passado, a Zuboff publicou um livro que esse está dando ainda mais repercussão, recentemente, que é chamado A Era do Capitalismo de Vigilância, que foi publicado ano passado, e que ela apresenta uma descrição, é um livro de praticamente 600 páginas, no qual ela faz uma descrição do modo como o capitalismo se transformou recentemente e a lógica das big techs, as novas estratégias de acumulação do capital, de produção de riquezas, de monetização do comportamento humano, etc. Enfim, então, é um trabalho que eu considero bastante interessante, né? Esses 2 autores, só para analisar essas considerações iniciais, vem me interessando muito diretamente nesses últimos anos, né? Só para fazer uma breve apresentação de como eu cheguei a esses temas, do porquê eu gostaria de compartilhar essas questões aqui com vocês hoje. Desde 2014, que foi o ano em que eu defendi a minha tese de doutorado, que foi no programa de pós-graduação em filosofia na UFMG, desde então eu ingressei no Programa Nacional de Pós-Doutoramento, que era o PNPD da CAPES, como um pesquisador, portanto, de pós-doutorado, vinculado à FAFISH, que é a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, e comecei a desenvolver um projeto, que eu fiquei por quase 4 anos trabalhando nele, sobre os impactos que as novas tecnologias da informação e da comunicação produzem em nossas vidas em diferentes âmbitos. E o meu interesse naquele momento era investigar algumas implicações filosóficas dessas transformações, o modo como ela muda o sujeito, o modo como muda as relações de poder, o modo como muda a nossa maneira de pensar, a nossa cognição, etc. Então, inicialmente eu investiguei esses domínios que são ligados a áreas tradicionais da filosofia, né? Vamos dizer assim, a filosofia da mente, filosofia política, a ética, etc. A partir de 2017, aliás, nesse período, inclusive, eu coordenei um grupo de pesquisa na FAFISH, que chamava Internet Filosofia, no qual eu discutia essas questões. A Glaucia, inclusive, participava desse grupo, enfim, e vários outros, e era um grupo bastante interdisciplinar, lá participavam pessoas de áreas muito variadas. E a partir de 2017, eu ingressei na Faculdade de Direito da UFMG como professor de Teoria e Filosofia do Direito, e lá eu constituí um grupo que se chama SIGA, que é sobre Sociedade da Informação e Governo Algorítmico, e a partir de então eu me voltei ainda mais para as questões mais propriamente políticas, as implicações, por exemplo, no âmbito da desinformação, a circulação da desinformação. Inclusive foi esse o tema que eu tratei no ano passado, no simpósio, foi sobre essa desordem da informação. E, recentemente, no ano passado, eu comecei a ler mais e discutir o problema da vigilância no mundo contemporâneo, em diferentes autores, David Lyon, etc. E esse ano, no grupo de estudo, nós lemos juntos e discutimos esse livro, que eu vou comentar aqui alguns aspectos dele, da Shoshana Zuboff,
que é a era do capitalismo de vigilância. No caso do Luciano Floridi, eu trabalhei esse livro, A Quarta Revolução, dele, numa disciplina de pós-graduação na Faculdade de Direito, esse semestre, né? Inclusive nem acabou ainda o semestre, né? Ainda tem que terminar de corrigir os trabalhos finais, mas, enfim, nós trabalhamos esse livro, eu junto com outro professor do programa de pós-graduação do Direito, que é o Brunello Stancioli, e nós, inclusive, constituímos no programa de pós-graduação em filosofia da UFMG, em filosofia não, e direito da UFMG, uma linha de pesquisa voltada para essa questão das tecnologias, as implicações para o direito, os desafios de regulação envolvidos, de novas leis para enfrentamento dos diversos problemas que as novas tecnologias apresentam, os diversos desafios que ela nos coloca e que tem, a verdade é que isso atravessa todas as áreas praticamente. A educação tem que pensar as implicações que as novas tecnologias da informação e da comunicação trazem, e o direito também, e várias outras áreas. Enfim, então, nós constituímos essa linha para unificar, porque a gente percebeu que na pós-graduação já existiam vários trabalhos em diferentes domínios do direito, né, do trabalho, civil, penal, etc. Existiam diferentes trabalhos que, de alguma maneira, tangenciavam ou tratavam desses impactos que as novas tecnologias trazem e os desafios para o direito. E a nossa ideia foi criar um grupo que pudesse realmente unificar mais, criar um ambiente mais propício de interlocução, de diálogo acerca dessas questões dentro do programa de pós-graduação em Direito. Enfim, então isso está começando, a gente está realizando a primeira seleção esse ano para os projetos de mestrado e doutorado nessa área. Bem, então, dito isso, são só considerações assim, sobre um pouco do meu interesse por essas questões que eu venho trabalhando recentemente, né? Vamos começar da primeira questão, né? Em que mundo nós vivemos, né? Acho que para entender, né, em que mundo estamos, primeiro a gente deve colocar em questão qual a dimensão das transformações pelas quais o nosso mundo está passando, né? Que tipo de transformação ou de transformações são essas e, afinal de contas, qual a dimensão delas? A primeira coisa que eu diria é que talvez não seja suficiente compreender o que está acontecendo apenas em termos de mudanças sociais ou de mudanças econômicas, né? Trata-se de uma transformação mais profunda, mais radical. Por isso, o termo, talvez, que é muito empregado, a sociedade da informação, talvez seja insuficiente, né? Esse é o argumento tanto da Zuboff, que vai, ao invés de sociedade da informação, preferir o termo civilização da informação, porque a gente está vivendo uma verdadeira transformação civilizacional, né, mais ampla, né, que tem uma dimensão também existencial, cultural, etc. E o Luciano Floridi também considera que esse termo sociedade da informação não captura suficientemente bem o grau, a dimensão da transformação que está em curso. As mudanças, então, provocadas pelas tecnologias da informação e da comunicação alterariam, seriam mais profundas, né, e alterariam nossa representação e compreensão da realidade e também nossa compreensão acerca de nós mesmos, né? Enfim, então teria uma dimensão mais ampla, né? Daí o Floridi sugerir que o que nós estamos vivendo é uma espécie de quarta revolução, né? Ele usa o termo revolução para destacar a dimensão e a importância dessas mudanças, porque, afinal de contas, essas tecnologias mudam a percepção de nós mesmos, afetam essa percepção sobre nós mesmos, a percepção muda também como nos relacionamos com os outros e a maneira como formatamos e interagimos com o nosso mundo, né? Enfim, então, por que é uma quarta revolução? Porque em diferentes momentos o Floridi vai argumentar que houve alterações no mundo, no pensamento, etc., que afetaram não só o modo como a gente vê o mundo, mas o modo como vemos a nós mesmos. Isso aconteceu com a Revolução Copernicana, né, que retira a humanidade assim, do centro do universo, com a Revolução Darwiniana, que retira esse privilégio do ser humano dentro da evolução natural, que também aconteceu na Revolução Freudiana, segundo ele, que retira essa ideia de um ser completamente transparente para si mesmo, consciente, né, capaz de plena autodeterminação.
E, por fim, vem a revolução da informação, que é essa que ele está, então, nomeando de quarta revolução e cujo projeto dele é descrever essa revolução. O Floridi, então, ele confere uma dimensão que é ontológica, né? Epistemológica também, ou seja, no âmbito do conhecimento, do modo como conhecemos o mundo, mas também ontológica, que muda a própria experiência da realidade. Uma nova realidade emerge, portanto, e ele dá um nome para esse novo mundo que emerge, essa nova experiência da realidade, que é o nome de infosfera, né? Então, infosfera nomeia esse novo mundo que está se constituindo, que cada vez mais vivemos nele. Trata-se de um processo que é um processo de reontologização informacional da realidade, né? Ou seja, não se trata apenas, segundo Floridi, de uma reengenharia, né, de uma reorganização de um mundo pré-existente. Se trata realmente, na ótica dele, de uma reontologização. E o resultado desse trabalho, né, de fabricação de um novo mundo seria um mundo emergente, né, chamado de infosfera, que é qualitativamente novo, diferente desse mundo anterior. Ele defende uma postura que ele nomeia de construcionismo epistêmico, né, e a ideia é de que, no final das contas, né, o que está em questão é como nós experienciamos a realidade. É muito mais uma questão, para usar um termo kantiano, e ele é muito influenciado por Kant, é uma questão fenomênica, ou seja, de como a realidade se apresenta para nós, como nós experienciamos o mundo. O que conta como realidade não é a descrição da natureza do real, mas a experiência da realidade, não o que o mundo é nele mesmo, digamos assim, mas sim como nós o conhecemos e o experienciamos, né? Então, aqui só para deixar claro que o que ele está argumentando não é que a estrutura mesma do mundo ou da matéria foi alterada, né? Mas é que toda a nossa percepção e experiência da realidade é radicalmente alterada. Daí a gente poder falar em um novo mundo nesse sentido fenomênico, né? Fenômeno, na sua etimologia, né, o sentido filosófico do termo, é aquilo que nos aparece, né? Ou seja, aquilo que se mostra para nós. Então o mundo se mostra e é experienciado de uma forma radicalmente nova, radicalmente diferente. Em suma, nós então vivemos em um novo mundo que é a infosfera, né? Por meio desse termo, o Floridi pretende o quê? Definir o ambiente no qual vivemos, que é feito de informações, de fluxo de dados, interações com diferentes softwares, sistemas automáticos, em um misto de analógico e digital, e assim por diante, né? Então, esse universo que ele está querendo descrever. Ele pretende, com esse termo também, infosfera, fazer uma atualização do velho termo ciberespaço, ou cyberspace, e abandonar, de certa maneira, a ideia de que há espaços separados, como se existisse o espaço real e, de outro lado, um espaço, um lugar diferente, que não é natural, no qual a gente pode entrar e sair quando a gente quiser, etc. Não se trata disso, né? O ciberespaço dava essa ideia de que há o espaço real e um outro espaço. E a infosfera não, ela borra essas fronteiras. As tecnologias, então, da informação e da comunicação, elas devem ser entendidas muito mais como um ambiente no qual nós vivemos, né? E não apenas um conjunto de meios ou de artefatos do qual nós dispomos e que são meros instrumentos ou ferramentas, coisas que a gente usa, digamos assim. Tecnologias da informação e da comunicação não são simplesmente coisas que usamos, conformam, na verdade, um ambiente no qual vivemos, né? Nós estamos não usando tecnologias, mas imersos em um mundo mediado tecnologicamente, né? Então, acho que a dimensão que a tecnologia tem na nossa vida, a gente precisa compreender. Não é simplesmente uma questão de uso, né, ou de uma ferramenta, né? A infosfera é cada vez mais o habitat cotidiano para bilhões de pessoas no planeta inteiro, e isso de uma maneira cada vez mais próxima e de uma maneira mais presente. Enfim, então, dito isso, né, essa é uma definição, então, do que a gente pode entender por infosfera. Uma das características dessa infosfera, e que eu já mencionei, mas que agora eu queria destacá-la, tem outras características, mas uma das características desse novo mundo, nomeado infosfera, é a convergência entre a realidade física e virtual. Essa experiência híbrida que o Floridi vai chamar de on-life.
né? Experiência on life. Esse termo on life, vamos tentar entender, né, qual o sentido dele. Primeiro, entender que ele foi cunhado por Floride, né? Infosfera, só para deixar claro, não é um termo que Floride cunhou propriamente, porque ele já existia na literatura, mas ele foi redefinido, digamos assim, empregado no novo sentido pelo Floride, recuperado, digamos assim, de certa maneira. Já o termo on life, não, realmente é um neologismo, um termo cunhado pelo próprio Floride, para fazer referência à vida na infosfera, onde não faz mais sentido você ficar traçando essa divisão clara entre online e offline, entre estar conectado ou não, etc. Como se nós, a imagem que o Floride usa é essa, é como se a gente vivesse cada vez mais numa espécie de foz do rio, no qual não faz muito sentido você perguntar se a água é doce ou salgada, porque ali a água é salobra, ou seja, ela é ao mesmo tempo doce e salgada. É um pouco essa a nossa experiência. A gente está vendo um mundo no qual o tempo inteiro, de alguma maneira, nós estamos enviando informações, recebendo informações, mesmo num universo que aparentemente a gente considera offline. A infosfera não é, portanto, sinônimo de digitalização do mundo, né? Pelo menos não no sentido de tirar algo do real e colocar no virtual. Trata-se de uma noção mais sofisticada, que envolve uma nova abordagem e um novo entendimento dessa relação entre esses universos chamados de analógico e digital. A tendência é que essas distinções simplesmente se enfraqueçam a tal ponto que elas percam seu sentido, que elas desapareçam, né? E, para exemplificar isso, eu me lembro aqui de uma passagem do livro da Zuboff, em que a Zuboff cita uma fala do Eric Schmidt, que é um do CEO lá da Google, e o Eric Schmidt, em 2015, teria dito numa apresentação que a internet vai desaparecer. E aí ele começa a falar, causando um grande impacto nas pessoas e tal, que ele, né, um dos grandes gurus da internet, né, da Google, dizendo que a internet ia desaparecer, mas qual o sentido da fala dele, né? Era bem interessante, porque o que ele queria dizer é que a internet ia desaparecer, não porque aquilo que ela representa não ia mais existir, mas simplesmente porque ela ia se realizar plenamente. Ela desaparece a partir do momento que ela se torna tão presente em nossas vidas, né, no momento em que ela se realiza, vamos dizer assim, na sua completude, e, portanto, ela não existe mais como algo diferente da própria vida, vamos dizer assim. Ela não existe mais como uma outra coisa na qual você navega e depois volta para a sua vida, digamos assim. A internet, ela permeia tanto a nossa vida que, no final das contas, é como se a gente vivesse imerso nela. E não faz mais sentido nomear, assim como aquela imagem, né, de que um povo que vivesse no fundo do mar, a última coisa que eles teriam percepção é da própria água, né? E é isso, né? A água, a internet seria como essa água, ela permearia tanto nossas vidas, ela permeia cada vez mais a todo momento, tudo que a gente faz, que ela deixa de existir enquanto uma outra coisa, ela passa a ser o próprio ambiente no qual a gente vive. Então ela deixa de existir nesse sentido, que ela conforma completamente o ambiente no qual estamos imersos. Essa ideia, né, de viver na internet, aliás, é uma imagem muito interessante. Eu me lembro do Baudrillard, por exemplo, há mais tempo atrás, quando ele cunhou a ideia de hiperrealidade, e que apontava para isso, para a ideia de que o processo de digitalização do mundo, ele é como se ele construísse uma outra realidade, que ele chama de hiperrealidade, e cada vez mais a gente vivesse nessa nova realidade que está sendo construída, né? Tem um conto, aliás, que eu queria lembrar aqui rapidamente para vocês, um conto escrito pelo Jorge Luiz Borges. Em 1935, ele publicou esse conto no livro dele, História Universal da Infâmia, e o conto se chama Do Rigor da Ciência. E nesse conto, o Borges, aliás, é um autor genial, recomendo a todos e todas que leiam, é imperdível. Mas, enfim, nesse conto específico, o Borges conta de um mapa que teria sido encomendado pelo rei da Inglaterra, e ele queria que os melhores cartógrafos do tempo, etc., elaborassem um mapa perfeito do reino inglês, enfim. E eles, então, trabalharam por anos nesse mapa, e no final eles produziram um mapa que era exatamente do mesmo tamanho do reino da Inglaterra. Então, ele cobria completamente o reino da Inglaterra, e, portanto, ele era um mapa perfeito, mas, ao mesmo tempo, ele era um mapa absolutamente inútil, porque, afinal de contas, de nada serve um mapa que tem o mesmo tamanho da realidade, né? Ou seja, ele
ele não é operacional, basta você andar pelo mundo, você teria a mesma informação do mapa. E é claro que o Borges, como sempre, né, é intrigante as imagens que ele constrói, mas essa imagem do mapa sobreposto à Inglaterra, na ficção do Borges, esse mapa, então, por ser inútil, ele vai se destruindo ao longo do tempo, com o efeito das chuvas, do sol, etc., mas o Borges diz que ainda sobrevivem ruínas desse mapa em regiões remotas e afastadas, nos desertos, no alto das montanhas, você vai encontrar pequenos fragmentos desse mapa que foi sobreposto ao reino da Inglaterra. O Baudrillard usa dessa imagem para dizer o seguinte, que é como se o mundo virtual fosse uma espécie de mapa que a gente vai construindo aí que se sobrepõe à realidade. Só que cada vez mais o que a gente tem é uma experiência de viver nesse mundo virtual, de viver nesse mapa que nós construímos, e é como se a realidade, ou seja, esse mundo que a gente considerava real, é que sobrevivesse cada vez mais na forma de ruína, de fragmentos, e de tempos em tempos a gente se chocasse com esse mundo, né? Então, acho que essa imagem é interessante, né? Menos para pensar que há um mundo real e um mapa sobreposto, mas para imaginar que esses dois, o mapa e o mundo, eles se fundiram, e agora a gente vive cada vez mais nesse universo misturado, no qual a gente está dentro de um carro que é numa rua que existe de verdade, ao mesmo tempo olhando para a tela do Waze, por exemplo, né? E recebendo e se comunicando com a pessoa que está do nosso lado, aparentemente por uma emissão de som no mundo real, mas ao mesmo tempo também pelo WhatsApp, pelo vídeo do WhatsApp, por aí vai. Então a gente está vivendo uma espécie de fusão desses espaços, né? Então acho que essa é um pouco a ideia do que o OnLife tenta capturar, esse novo mundo no qual é como se a gente fundisse aquilo que existe, um mapa, que é uma digitalização, e que cada vez mais a gente vive também nesse mapa, né? Um outro aspecto a ser considerado para entender essa vivência OnLife são as novas tecnologias ligadas ao que a gente chama de internet das coisas, ou computação ubíqua, ou ainda ambientes inteligentes, etc., que é a possibilidade de que, no final das contas, objetos como relógios, roupas, a sua geladeira, enfim, os mais variados, possam também funcionar como máquinas, de certa maneira, inteligentes, porque capazes de emitir e receber informações, alterar seus estados de uma maneira autônoma, ou seja, ela mesma se adequar ao ambiente no qual se encontra e alterar o próprio ambiente, tomar decisões e realizar ações que não dependam de uma interferência direta humana, e aí você tem uma espécie de máquinas, de um mundo que conforma um ambiente inteligente, ou seja, as coisas é como se elas reagissem e agissem, interagissem com nós de uma maneira radicalmente diferente, né? Então, isso porque as coisas seriam portadoras de sensores, de etiquetas digitais, de capacidade de diversos níveis de programação, né, algoritmos complexos, etc., né? Vamos pensar no robô aspirador de pó, na geladeira inteligente, enfim, tem vários artefatos já, e cada vez mais a gente vai construindo ambientes povoados por esse tipo de objetos. Então, no mundo OnLife, os artefatos, eles deixam de ser meras máquinas que simplesmente operam de acordo com as instruções humanas, e as máquinas, elas vão ganhando, elas alteram seus estados de modo autônomo, né? Enfim, então, não que elas sejam propriamente inteligentes, esse é um argumento que eu concordo com o Floridi, mas elas são adaptadas a um novo ambiente informacional de tal modo que elas interagem de maneira bem sucedida, e daí essa atribuição de caráter que a gente tem de que elas seriam smart, né, inteligentes. O argumento do Floridi é de que, no final das contas, o que a gente está fazendo é uma espécie de envelopamento do mundo. A gente envelopa o mundo quando a gente constrói um ambiente que é propício, que é adequado, que prepara, digamos assim, o terreno para que essas máquinas possam funcionar de uma maneira eficiente, de uma maneira bem sucedida, né? Enfim, então, é mais ou menos como uma máquina, como o carro, para que ele possa funcionar de uma maneira adequada, você precisa construir um ambiente propício para essa máquina, a estrada, a rua, o asfalto, etc., né? E de certa maneira a gente vai adequando o nosso mundo, o mundo real, para que as máquinas funcionem adequadamente nesse mundo. Por exemplo, eu já vi, inclusive Floridi discute isso, né?
as reformulações estão sendo pensadas, né, no traçado das cidades e nas ruas para que elas se adequem ao funcionamento de carros automáticos, por exemplo. Então percebam que cada vez mais a gente está construindo um mundo que não é propriamente para nós, mas para as máquinas agirem de uma maneira bem sucedida. Tá? E aí, quando a gente diz que as máquinas são inteligentes, elas são inteligentes não porque elas conseguiram se adequar a um ambiente variável e hostil, mas porque a gente alterou o ambiente para que as próprias máquinas fossem bem-sucedidas, né? Enfim, então, esse é o processo que ele chama de envelopamento, né? A gente envelopa o mundo, a gente dá a ele uma forma específica. Bom, e esse resultado é o OnLife, né? O resultado desse mundo envelopado com máquinas inteligentes, porque feitas e adequadas a esse ambiente que está sendo construído, né? E para resumir essas noções do Floridi, eu vou citar aqui uma entrevista que saiu publicada ontem, né? Então, ontem eu olhei, vi essa entrevista e saiu publicada no portal do Instituto Humanitas da Unicinos, que, aliás, é um portal muito interessante para se informar sobre diferentes questões contemporâneas. E o título da entrevista é Ser Humano e Inteligência Artificial, os próximos desafios do OnLife. E numa passagem, o Floridi diz o seguinte, eu cito ele: vivemos cada vez mais on-life e na infosfera. Esse é o habitat em que o software e a inteligência artificial estão em casa. Os algoritmos são os verdadeiros nativos, não nós, que continuaremos sempre sendo seres anfíbios, ligados ao mundo físico e analógico. O risco é que, para fazer a inteligência artificial funcionar cada vez melhor, transforme-se o mundo à sua dimensão. Basta pensar na atual discussão sobre como modificar a arquitetura das estradas, da circulação e das cidades para possibilitar o sucesso dos carros autônomos. Quanto mais o mundo for amigável, né, friendly, em relação à tecnologia digital, melhor esta funcionará e mais seremos tentados a torná-lo mais friendly. A ponto de sermos nós a termos de nos adaptar às nossas tecnologias e não o contrário. Enfim, então, fim da citação. Acho que essa é uma passagem que ilustra esse último ponto que eu estava discutindo. E, por fim, um comentário ainda sobre esses termos, né? Infosfera, OnLife. Talvez vocês fiquem um pouco incomodados, mas precisava desses neologismos, né? Será que a gente precisava dessas palavras estranhas para poder se referir a esses eventos? Aqui acho que é preciso levar a sério essa ideia de que, para pensar o nosso tempo, a gente tem que evitar a síndrome da carruagem sem cavalos, né? Essa é uma expressão que a Zuboff adora utilizar, justamente para dizer que quando a gente está diante de algo sem precedentes, grande parte das vezes a gente vai precisar de um vocabulário novo, a gente vai precisar nomear aquilo de uma maneira diferente para poder compreender e enfrentar esse novo fenômeno, né? O Floridi, então, entende que é preciso atualizar a nossa visão filosófica por meio da fundação de uma filosofia da informação e que, em certo sentido, é preciso enfrentar um imenso déficit conceitual. Ou seja, a gente não tem conceitos ainda prontos, adequados para aquilo que se apresenta. A comparação que ele faz, o Floridi, isso no prefácio do livro dele, A Quarta Revolução, é a seguinte: é como se um bom nadador, né, um bom nadador, para que ele consiga nadar um bom nadador, aliás, é aquele que deve ser capaz de nadar contra a corrente, ele deve conseguir enfrentar a corrente e ir contra ela. Assim como um bom filósofo, segundo Floridi, deve ser capaz de pensar contra hábitos linguísticos arraigados, ou seja, ele tem que saber também nadar contra a corrente, digamos assim. E no Manifesto OnLife, o Floridi diz isso, né? Um objetivo declarado daquele manifesto era um objetivo construtivo, ou seja, contribuir para a atualização, né, um update dos nossos quadros conceituais. Então, ele tenta justificar essa necessidade, portanto, de novas palavras para nomear esses fenômenos radicalmente e qualitativamente novos. Bom, e, por fim, a última parte da minha apresentação, que eu queria falar mais brevemente sobre ela, é sobre as tendências do OnLife e dessa experiência híbrida. Bom, como acho que fica claro, essa experiência OnLife, ela reformula o nosso mundo e altera os nossos limites, ou seja, aquilo que era possível e aquilo que agora se torna possível, e inaugura, portanto, novas possibilidades, novos riscos, mas também novas possibilidades.
A minha posição é de que antes de julgar, assumir uma posição judicativa, avaliar o que está acontecendo como bom, mal, etc., antes disso, acho que é fundamental e é extremamente importante que a gente faça um esforço, primeiro, de compreensão. Primeiro, uma descrição e uma compreensão do que está mudando, em que medida está mudando, qual a dimensão dessa mudança, etc. Acho que antes de sermos otimistas, de uma maneira ingênua, né, um tecnófilo que simplesmente aposta cegamente no progresso e que não tem nenhuma visão crítica em relação aos riscos que essas transformações apresentam, acho que isso é uma posição ruim, né, inadequada, da mesma maneira que é inadequado sermos uma espécie de pessimista nostálgico, que fica o tempo inteiro achando que toda transformação vai comprometer a humanidade, o mundo, o ser humano, etc., e adotando uma posição que é meio catastrófica, conservadora, de ver toda mudança como algo ruim. Acho que nenhuma das duas posições é suficiente e é adequada. O que eu acho, isso sim, importante, é assumir uma perspectiva crítica em relação à tecnologia. Mas percebo que ter posição crítica não significa ficar falando mal da tecnologia ou ser contra qualquer questão ou mediação tecnológica. Também não significa, na minha opinião, apostar numa improvável fuga para um mundo offline, para uma espécie de volta para um mundo no qual não há essas tecnologias da informação e da comunicação. Uma espécie de tentativa desesperada de evadir, de encontrar um lugar fora da infosfera, né, sem mediações das tecnologias da informação e da comunicação, um lugar que fosse supostamente, essa é a nossa ilusão, um lugar puro, autêntico, real, no qual as coisas de verdade aconteçam, etc. É preciso, na minha opinião, travar a batalha no mundo que a gente está construindo. É preciso desenvolver uma compreensão imanente de como as tecnologias nos formatam como humanos, ao mesmo tempo em que criticamos essas mesmas tecnologias e remodelamos essas tecnologias. Quando eu digo crítica imanente, é isso, de dentro desse próprio mundo, dessa própria infosfera que nós estamos construindo. No Manifesto on Life, o Floridi destaca isso, a importância de desenvolvermos novas práticas e interações in situ, né, situado nesse lugar, não num suposto fora, né? A imagem que ele usa no Manifesto on Life é essa, é como se a gente precisasse construir a jangada enquanto a gente está nadando. A gente não pode parar de nadar para construir a jangada, a gente tem que fazer isso enquanto a gente está ali, enquanto a gente está imerso nesse mundo mediado pelas tecnologias da informação e da comunicação, que a gente vai precisar construir esse novo mundo, né? A Zuboff chega a dizer que, nesse sentido, é importante a gente rejeitar toda essa ideologia fatalista, ou seja, essa ideia meio determinista de que o mundo que está se construindo ele é completamente determinado pelas novas tecnologias e não há nada que a gente possa fazer. Isso nos leva a uma espécie de inatismo, um meio cinismo também, tipo, não tem o que fazer, isso vai ser assim, o mundo vai mudar e dessa maneira específica e tal. Isso porque as tecnologias da informação e da comunicação, elas não determinam que o mundo seja esse ou aquele, né? A questão não é uma determinação tecnológica, existem várias possibilidades ou mundos possíveis que podemos construir a partir dessa mediação tecnológica. Enfim, então, acho que é preciso entender qual é a lógica que nos leva a esse tipo de mundo que nós estamos construindo, e essa lógica tem uma natureza muito mais social, econômica, uma forma específica de se apropriar dessas tecnologias e de mediar a nossa vida com elas, né? Mas não é uma determinação simplesmente tecnológica. Isso para a gente não ficar demonizando a própria tecnologia, né? Não quer dizer que ela seja um instrumento neutro, mas quer dizer que ela é algo a ser apropriado, a ser usado, a ser, de alguma maneira, também incorporado em nossas vidas, e há múltiplas alternativas, maneiras de se fazer isso, né? Acredito, né, para encaminhar para o final, que a gente precisa enfrentar novos desafios éticos, reformular nossas visões sobre a ética, a partir de uma concepção que eu vou dizer que é não humanista, né, mas a ideia de que nós somos seres híbridos, que sempre fomos mediados tecnologicamente, sempre nos construímos por meio de mediações as mais diversas. E o que a gente tem que fazer na ética não é fazer da ética uma espécie de barreira protetora contra qualquer invasão na natureza humana que tem que permanecer pura, etc. Mas é entender quais mediações estão em curso hoje, né, discuti-las na sua
nas suas formas concretas, né? E colocar, sim, em questão criticamente se elas vão no sentido desejável ou não, mas sem ficar fazendo da ética uma espécie de barreira contra qualquer tipo de mediação e intervenção, porque ela sempre existiu, né? Essa é a postura, por exemplo, de um filósofo da tecnologia contemporânea, Peter Paul Verbeek, um holandês, que eu gosto muito dessa abordagem. O Floridi também, no campo da ética, vai dizer que é preciso ter uma abordagem mais proativa, né? Porque a ética ela envolve uma questão de construção do mundo. A gente precisa se ver, ao mesmo tempo, como criaturas desse mundo, ou seja, que estão sendo produzidos por esse mundo, mas também como os criadores desse mundo, né? Nós não somos apenas, para usar os termos do Floridi, game players, né? Jogadores. Nós somos também game designer, né? Nós também estamos projetando esse próprio mundo, né, no qual vivemos. Nós somos, em grande medida, demiurgos, né, construtores também desse mundo, e precisamos assumir essa tarefa de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais crítica. E, por fim, sobre a educação, só algumas questões que eu queria deixar, até porque não queria avançar mais no tempo. Acho que a pandemia claramente acelerou um processo que já estava em curso, né, de mediação tecnológica nas nossas vidas. Ela mostrou também muitas das nossas limitações em diferentes aspectos, a nossa formação, a nossa infraestrutura, etc. Ela escancarou o drama da exclusão digital, especialmente no Brasil, a dificuldade e várias pessoas, enfim, completamente excluídas dessa infosfera que está se construindo, ou pelo menos elas são capturadas de uma forma negativa por esse mundo, como objeto de vigilância, perseguição, etc., né, mas não como usuários, no sentido mais pleno da palavra. E o Floridi destacou, inclusive, nessa entrevista que saiu publicada ontem, o papel essencial que a escola pode e deve ter na preparação das pessoas para viverem bem on-life, né? Então, se a gente tem um novo mundo se apresentando, é claro que a gente vai ter um novo desafio pedagógico, educacional, de preparar as pessoas para esse novo mundo, né? E aí, ao mesmo tempo, explorar as possibilidades desse hibridismo, preparar as novas gerações para esse mundo on-life, como agentes críticos, capazes de atuar no design dessa infosfera de uma maneira criativa, e, além do mais, de lutar contra essa exclusão digital, né? Então, a palavra final que eu deixaria é essa, né? Que talvez o ensino, claro, é importante que seja presencial, né? A gente deve valorizar as múltiplas vantagens associadas a esse contato presencial, mas nem por isso ele deve ser completamente offline. Então, acho que a gente tem que entender as múltiplas interações possíveis, né? E as maneiras como esse hibridismo pode ser apropriado, proveitoso, etc., né? E uma consideração final, para terminar, eu queria ler uma passagem da Hannah Arendt, né? Eu peguei aqui uma passagem para falar sobre essa dificuldade de compreender e enfrentar esse novo mundo, que não tem precedentes, né? E no livro da Zuboff, ela faz um paralelo constante com a Hannah Arendt para dizer o seguinte, que assim como nós hoje estamos diante de um fenômeno radicalmente novo, que é esse capitalismo de vigilância, essas big techs, essa lógica das tecnologias da informação e comunicação, e a gente teme o que o mundo pode virar, a gente constrói distopias, né, receios em relação a essas transformações. Da mesma maneira, Hannah Arendt, isso no início, meados do século XX, ela também se deparou com um fenômeno radicalmente novo, que foi o totalitarismo, e fez um grande esforço de compreensão do seu tempo, né, que está publicado basicamente nesse livro, que está aqui na minha mão, que é As Origens do Totalitarismo, né, que é um livro publicado em 51, mas que foi escrito no calor aí do final da Segunda Guerra Mundial. E tem uma passagem que eu vou terminar minha fala, então, lendo, da Hannah Arendt, em que ela fala desse desafio, que no tempo dela era pensar esse... Porque quando o totalitarismo se apresentou na experiência europeia, né, o fascismo, o stalinismo, o nazismo, etc., as pessoas não tinham nenhuma noção, aquilo era radicalmente novo e todo mundo imaginava, não é possível que isso possa acontecer, né? Isso não é possível, e aconteceu uma grande tragédia, uma grande catástrofe. E a Hannah Arendt, então, alerta para essa necessidade da gente levar a sério o tempo que a gente vive, sem preconceitos, sem achar que não é possível, né, que algo absolutamente sem precedentes possa se apresentar e que a gente precisa ter clareza e fazer frente ao nosso tempo, né, e não nos iludir, né, não fugir daquilo que o nosso tempo nos impõe. E eu vou terminar, então, lendo ela, diz o seguinte: a convicção de que tudo que acontece no mundo deve ser compreensível
pode levar-nos a interpretar a história por meio de lugares comuns. Compreender não significa negar nos fatos o chocante, eliminar deles o inaudito, ou, ao explicar fenômenos, utilizar-se de analogias e generalidades que diminuam o impacto da realidade e o choque da experiência. Significa, antes de mais nada, examinar e suportar conscientemente o fardo que o nosso século colocou sobre nós, sem negar sua existência, sem vergar humildemente ao seu peso. Compreender significa, em suma, encarar a realidade, sem preconceitos e com atenção, e resistir a ela, qualquer que seja. Bom, gente, muito obrigado, então, pela atenção. Mais uma vez, foi um prazer participar aqui do simpósio. Muito obrigado. Obrigada, professor Marco. É sempre um prazer ouvir. Nós temos muitos elogios no chat, muitos comentários, muitas perguntas. Eu também tenho muitas perguntas, mas como a gente estava conversando nos bastidores, se deixar, a gente fica conversando a tarde toda e eu vou priorizar as perguntas dos nossos participantes, né? Então, uma primeira pergunta na sua opinião, quais os impactos imediatos da LGPD, da Lei de Proteção de Dados, né, na vida do usuário comum, e como isso impactará no trabalho docente? Você prefere que eu faça todas as perguntas ou a gente vai em blocos? Bom, se você preferir, acho que bloco pode ser melhor, que aí dá mais oportunidade de perguntas, né? Perfeito, vamos lá. E a perspectiva da sociedade da informação versus a sociedade do conhecimento ainda é válida para os tempos atuais, né? Mais uma. Quais seriam as aplicações dessa convergência on-life na justiça tecnológica? Aí eu acho que a gente fecha esse bloco e aí a gente começa um outro bloco após você responder. Bom, ok. Então, primeiro, queria agradecer as questões. Eu vou tentar respondê-las, mas elas são bastante amplas. Assim, eu vou só apontar para alguns aspectos. A primeira pergunta sobre os impactos imediatos da LGPD, né? Enfim, é difícil a gente imaginar, a gente falar de o que vai acontecer. Se trata de uma legislação que recentemente entrou em vigor, né? A gente está começando a ter agora os primeiros casos realmente de aplicação da LGPD aqui no Brasil. E os impactos que isso traz para a vida dos usuários. Bom, primeiro, todos os usuários já devem estar reparando a quantidade de telas, né, de assentimento que estão sendo apresentadas para todos nós a todo momento. Quando você entra em um determinado lugar, você tem que concordar com o uso dos cookies, que são aqueles sisteminhas, né, para coletar informação, que coletam informações do seu comportamento naquele espaço virtual e por aí vai, né? Bom, em termos gerais, o que eu entendo da LGPD? Primeiro que é uma legislação importante, né? É claro que a gente está vivendo um contexto radicalmente diferente da maneira como a informação é capturada, como ela é utilizada, como ela circula, etc. E a gente precisava de novas legislações e um novo arsenal regulatório para lidar com esse fenômeno. Bom, isso quer dizer, então, que num aspecto a LGPD é bem-vindo, que a gente precisa realmente de uma nova estratégia para lidar com esse mundo que se apresenta. Agora, isso não quer dizer que ela seja completamente satisfatória, né? E nem do ponto de vista do que ela já apresenta como conquista, e muito menos do ponto de vista do que a gente pode esperar da sua implementação, da sua eficácia, do modo como ela vai ser interpretada e efetivamente aplicada aqui no Brasil. Eu vou só dar um exemplo disso. Vamos pensar no Marco Civil da Internet, que acho que, de maneira geral, há um consenso de que foi uma grande conquista do ponto de vista de um marco regulatório para a gente organizar a internet no Brasil. Mas, por outro lado, se a gente for olhar para a efetiva, para a maneira como o Marco Civil é interpretado e efetivamente aplicado, a gente poderia se perguntar, mas como é possível, por exemplo, essas políticas de zero rating, né, essas práticas muito comuns das operadoras de telefone celular, aquela coisa de você não paga pelos dados transferidos quando usa determinadas plataformas, quando usa o Facebook, o WhatsApp, etc., você é isento de dados, etc.
Bom, isso pode parecer que é um benefício para o usuário, mas no final das contas isso enviesa completamente a circulação de dados na internet, isso cria diferentes formas de monopólio, e isso compromete radicalmente a neutralidade da rede, né, que é um dos princípios que norteiam o Marco Civil da internet, que é o fato de que você não poderia distinguir entre os dados que estão sendo transferidos. E, no entanto, isso é permitido no Brasil, né? Ou seja, então vem uma segunda questão, né? Mesmo quando a gente tem uma boa legislação, não quer dizer que a gente vai ter boas interpretações e aplicações dessa legislação. No caso da LGPD, o que eu vejo é, por um lado, uma legislação que não é suficiente para enfrentar o tamanho do inimigo que a gente tem pela frente, né? E o que eu vou chamar aqui de um inimigo? Né? A gente tem e aqui eu vou me basear na descrição que a Zuboff faz do capitalismo de vigilância. A gente tem uma nova estratégia de negócio, um novo regime, um novo modo de funcionamento do capitalismo, vamos dizer assim, que tem como a sua principal riqueza, assim, a sua principal fonte, recurso a ser explorado, o nosso comportamento. Né? Então, nosso comportamento agora é monetizado, ele virou uma grande riqueza a ser explorada, e a ser explorada tem basicamente dois imperativos, o funcionamento desse negócio. O primeiro, que a Zuboff chama de imperativo da extração, que é capturar praticamente todos os rastros que a gente deixa em tudo que a gente faz o tempo inteiro no celular, os nossos deslocamentos, todos os cliques que a gente dá, as compras, etc, etc. Então, tudo isso vai sendo capturado. Né? Então, isso é um esforço que a gente pode dizer de estar ligado ao conhecimento, né? Ou seja, é conhecer esses usuários, seus comportamentos, o que eles fazem, etc. Isso capturando tanto dados quanto os chamados metadados, que são, inclusive, mais valiosos e que a gente não percebe a importância que tem a captura de metadado. O metadado é o seguinte, eu não entro no conteúdo exatamente do que você está fazendo, por exemplo, da sua conversa no celular, mas eu capturo dados sobre que horas aquela conversa aconteceu, em que local você estava, com quem você se comunicou, etc. Né? Esses dados são até mais objetivos e dizem muito mais sobre nós mesmos do que a gente imagina. Mas seja como for, tudo isso, então, por um lado, é capturado, e, por outro lado, o que existe é um grande esforço, então, né, nesse aspecto de uma renderização, uma digitalização de todos os aspectos da nossa vida, transformados em comportamentos que podem ser acumulados, manipulados, mensurados, de alguma maneira computacionados, etc. E a volta que isso tem sobre nós é na forma de um conjunto de conhecimentos preditivos e voltados para a modificação do nosso comportamento. Então, a gente tem uma grande estratégia behaviorista radical, ou seja, o que esse capitalista está fazendo não é simplesmente conhecendo quem somos nós, ele está agindo sobre nós, nós somos capturados no sentido mais pleno, no sentido de que, no final das contas, aquilo que nós fazemos, a maneira como nos comportamos, as opiniões que temos, são em grande medida direcionadas por um conjunto de algoritmos que, de certa maneira, são capazes de agir sobre nós de uma forma extremamente insidiosa, sem que a gente se dê conta, e direcionando nossas condutas numa determinada direção, seja de consumo, seja, como eu disse, para fins políticos, seja com outras finalidades. Né? Enfim, então, a gente é muito mais uma espécie de ratinho de laboratório que está sendo conduzido para fazer isso ou aquilo, do que propriamente um usuário autônomo que toma suas decisões e faz o que quer. E eu acho que, nesse sentido, a LGPD, para voltar à sua pergunta, ela é insuficiente, porque ela não cria barreiras para que esse negócio aconteça, ela não enfrenta suficientemente bem toda essa lógica. Né? Ela é como se, só para dar um exemplo, para terminar a minha resposta sobre esse ponto, é como se a gente estivesse discutindo o sistema escravocrata e as suas injustiças e os seus absurdos, etc., e viesse uma lei dizendo que não vai ser mais permitido acorrentar as pessoas escravizadas dentro das senzalas, por exemplo. E aí você dissesse, foi um avanço, realmente acorrentar as pessoas lá era uma coisa desumana e tal. Mas e o sistema escravocrata como um todo vai continuar? A gente vai continuar escravizando pessoas? A única coisa que a gente vai parar de acorrentá-las, isso é suficiente, né? E parece que a LGPD faz isso. Ela, não vão deixar mais acorrentar, não, mas continua explorando os dados, continua. Não é à toa que as grandes empresas, as big techs, todas elas saudaram essa nova lei, porque ela cria um marco que, inclusive, gera uma certa segurança jurídica para o negócio delas. Né? Elas podem continuar explorando nosso comportamento, inclusive amparado por uma lei, etc. Enfim, então acho que é preciso olhar
também com uma certa desconfiança para isso, né? Mas embora eu saúdo, é claro, é bom deixar de acorrentar pessoas, mas não é suficiente, né? O segundo ponto aliás, só um comentário, a Zuboff, para explicar essa diferença, né, ela dá o exemplo do Muro de Berlim. Ela diz o seguinte: olha, é como se a gente precisasse, não de um direito que vai dar uma solução parcial aqui ou ali, a gente precisa reformular radicalmente o nosso marco e impor verdadeiros limites e fronteiras a esse negócio. Esse negócio não pode valer a pena, ele não pode acontecer. É igual o tráfico negreiro, não é um negócio que a gente tem que regular, é um negócio que a gente tem que proibir. Então, não é um tipo de coisa que a gente tem que conviver com ele, a gente tem que marcar uma posição mais radical. E o exemplo do Muro de Berlim que ela dá é o seguinte, que enquanto o muro esteve lá, né, vários túneis foram construídos para as pessoas fugirem da Berlim Oriental, etc. Isso permitiu que, sei lá, centenas de pessoas fugissem de Berlim. Mas o que resolveu o problema foi quando o muro foi derrubado efetivamente. Aí sim, você pôde integrar aquelas pessoas e elas circularem livremente. Então é um pouco isso. A LGPD é uma espécie de túnel, né? Alguma coisa vai escapar, vai ser bom e tal, mas no final das contas que a gente precisa derrubar esse muro, né? Quanto à próxima pergunta sobre a sociedade da informação, do conhecimento, né? Aqui é um tema que é muito já há tempo discutido, né? De se diferenciar. Informação não é conhecimento, né? Dado não é informação, né? Existe uma sucessão aqui de, vamos dizer assim, de níveis, né? Uma determinada correlação de dados, né, que faz com que eles ganhem um certo significado, um sentido específico, pode convertê-los naquilo que a gente chama de uma informação. E, por sua vez, a capacidade de articulação de informações em quadros conceituais, né, mais elaborados, que são capazes de fazer diferentes comparações e coordenação, enfim, é o que vai constituir propriamente o conhecimento. O conhecimento não é simplesmente um conjunto de informações acumulados, né, mas é uma determinada articulação dessas informações, um uso específico dessas informações. E essa capacidade é algo que se adquire de uma maneira diferente. Não vai ser um saber enciclopédico, não vai ser lendo toda a Wikipédia que a gente vai adquirir essa habilidade propriamente de produção de conhecimento, né? Acho que, nesse sentido, o Floridi tem toda a razão quando ele sugere que a educação do futuro ela deva privilegiar essa capacidade crítica, essa capacidade de apropriação dos instrumentos e de ação criativa no design desse novo mundo que a gente vai cada vez mais estar vivendo e vai viver cada vez mais. Então, instigar esse tipo de postura, mais do que simplesmente uma formação conteudística, etc., que essa, sim, cada vez mais se mostra desatualizada e, inclusive, desnecessária frente a outras fontes de informação que são disponíveis. Então, o argumento dele, ele dá até um exemplo, né? Não quer dizer que a gente vai começar a ensinar a linguagem de computação nas escolas, porque se a gente fizesse isso, dado o tempo que uma formação leva, é como se hoje a gente tivesse um exército de pessoas formadas em programação em HTML, enquanto a linguagem computacional hoje mais comum é a Python, né? Então, você demorou, né? Então, assim, não é formar as pessoas achando que é simplesmente dominar uma linguagem, mas é dominar, de alguma maneira, mais do que uma linguagem específica, a capacidade de produzir novas linguagens, de dominar novas linguagens e de agir de uma forma mais ativa nesse novo mundo, né? É um ativismo, né? Produzir sujeitos ativos em um mundo que cada vez mais parece querer nos colocar numa posição passiva, né? Numa posição de mero objeto. Esse é um grande desafio, né? Agora, como que a gente vai produzir isso é realmente... Ainda bem que eu não estou na área da educação, né? Enfim, o problema do direito já é suficientemente grave, né? A gente precisa delegar alguns problemas. A última pergunta sobre os impactos na justiça tecnológica, né? E aí tem, assim, a gente já tem, isso é um tema, aliás, que já tem diferentes pesquisas sendo feitas na Faculdade de Direito, a gente sabe que tem diferentes sistemas que são utilizados já, inclusive no judiciário brasileiro, e que permitem uma certa automatização das decisões. Tem o algoritmo que é utilizado, por exemplo, na Justiça do Trabalho, aqui em Minas Gerais, para fixar valor de indenização, etc. Tem um algoritmo usado também nas Cortes Superiores no Brasil, chamado BEM-TV, que também está ligado à automatização de certos processos. Isso eu estou falando do judiciário. Agora, se a gente for pensar na advocacia, existe uma área inteira voltada para isso, né, chamada Legal Tech, que está discutindo e produzindo os mais diversos algoritmos para a produção de peças, enfim, para
realização de contratos e etc. Né? Então, a gente está num processo acelerado, vamos dizer assim, de massificação e automatização do nosso judiciário. Né? O cenário distópico que isso aponta é um cenário no qual uma máquina impetra uma determinada petição e uma outra máquina despacha e já dá uma resposta, e por sua vez uma outra máquina recorre, e aí no final das contas parece que tudo aquilo que acontece no judiciário se tornou uma espécie de conversa entre máquinas, e o ser humano virou simplesmente um objeto que vai aguardar o resultado daquele processamento para saber o que vai acontecer, etc. Né? Bom, isso é claro que é um cenário ainda distópico, mas cada vez mais a gente está, eu não vou dizer substituindo o ser humano pelas máquinas, mas pelo menos cada vez mais sendo o trabalho judicial está sendo, o judiciário, né, está sendo mediatizado por diferentes artefatos técnicos, né, por diferentes softwares, por diferentes algoritmos. E o impacto que isso tem é algo a ser levado a sério. Por exemplo, um dos problemas muito discutidos são os vieses. Né? Eu acho que a gente tem, por exemplo, um caso que virou um escândalo mundial foi o do Compass, que é um algoritmo que era usado nos Estados Unidos para a determinação do grau de periculosidade e da probabilidade de reincidência de um determinado criminoso nos Estados Unidos, e isso alterava, né, impactava na fixação das penas. Vários estudos comprovaram vieses, na maior parte vieses raciais, que faziam com que, se uma pessoa fosse branca, a probabilidade do algoritmo considerar que ela tinha baixo potencial de reincidência era muito maior do que se ela fosse negra e etc. Né? E aí entra uma série de questões. Não que o algoritmo ele mesmo seja racista, mas o problema são os dados que alimentam esse algoritmo. Né? E é preciso entender que, de certa maneira, os algoritmos eles não funcionam no vazio, eles são alimentados por uma realidade que é extremamente enviesada, e é preciso ficar muito atento a isso. É um desafio muito grande e os riscos são tremendos, porque, de certa maneira, a tendência, as pessoas que assumem a responsabilidade das decisões, elas meio que se desresponsabilizam e delegam essa responsabilidade para esses algoritmos, e por isso eles ganham uma importância central. Por exemplo, quem fixou o valor de indenização foi o algoritmo, quem disse que o grau de periculosidade era X ou Y foi o algoritmo, etc. Então, o juiz meio que se desresponsabiliza por algo que ele deveria assumir a responsabilidade. Né? Enfim, então, acho que tem muitas questões aí envolvidas, direito à explicação, mas eu não queria me alongar muito na resposta, não sei qual questão específica te interessa mais, mas eu quis só dar um panorama. Né? Ótimo. O último bloco de questões também questões complexas, né? E aí nós temos uma pergunta: essa quarta revolução, ela vai contemplar essa sociedade, né? Toda a sociedade, independente dessa sociedade desejar, né, e ser competente para essa mudança? E nós temos duas questões mais voltadas para o contexto educacional. Então, e tem pergunta que o tradicional online e offline ficou no passado. Então, como que esse conceito de on-life, né, na sua opinião, ele impacta, né, ele altera esse contexto educacional? E, por fim, também deixei a mais complexa para o final: qual é esse impacto da governamentabilidade algorítmica para a educação, na sua opinião? Ok. Bom, eu vou, mais uma vez, tentar abordar todas as perguntas. Primeira delas, né, sobre a quarta revolução. Será que ela vai englobar todos? Bom, no certo sentido, sim. Né? Agora, mesmo aqueles que não querem viver on-life, né, vão ser impactados por isso? Certamente. E aí, para mim, a consideração não vamos pensar quando diferentes tecnologias, vamos pensar na imprensa, por exemplo, quando elas alteram a lógica de circulação da informação, por mais que você não queira ler jornais, por mais que você não queira comprar livros impressos, por mais que você queira manter a sua vida numa cultura oral ou manuscrita, etc, etc. A verdade é que cada vez mais esses indivíduos eles vão se tornando uma espécie de outsider, né? Como se eles rejeitassem participar de algo que cada vez mais conforma uma determinada realidade. É claro que isso não está proibido, assim, é só para ilustrar melhor isso. Né? Estou lembrando recentemente saiu
um documentário no Netflix que deu uma repercussão muito grande, que é aquele O Dilema das Redes, e uma das mensagens finais, inclusive a Zuboff aparece nesse documentário, né? É uma das entrevistadas, mas uma das mensagens finais desse documentário é saia da internet, né? Ou seja, viva offline, né? Não use essas plataformas, as mídias sociais, né? Bom, a minha opinião em relação a isso, é claro que eu não sou contra essa postura, né? Eu acho essa postura, inclusive, heróica, né? Ou seja, é você se abdicar de uma série de aspectos que são cada vez mais importantes na nossa vida contemporânea. Ou seja, isso pode afetar e afeta de uma maneira decisiva sua vida profissional, sua vida pessoal, seus relacionamentos, com a sua família, enfim, tem vários impactos, não é uma escolha simples, e a pessoa que faz essa escolha, na minha opinião, merece sim um reconhecimento, ou seja, eu não acho que é algo que não possa ser feito, que está errado, quem faça, muito antes pelo contrário. É mais ou menos a mesma situação daquela pessoa que era contra, sei lá, os maus tratos aí, em relação aos animais, e aí se tornava vegana, ou então contra o trabalho escravo na China e não adquiria produtos da Nike, por aí vai. Todas essas posturas eu acho louváveis, são as estratégias que a gente chama de fazer um bloqueio, né, de impor uma restrição ao uso de uma determinada substância ou de um produto, como as redes sociais, por aí vai. Eu não sou contra isso, eu só questiono, primeiro, a eficácia desse tipo de medida, ou seja, até que ponto a gente vai alterar a ordem e o funcionamento, por exemplo, das redes sociais, por meio dessas estratégias de evasão, né, de saída, né, de abandono da rede. E o mais importante, né, o que eu acho mais importante, é considerar que essas lutas, na sua maior parte, são coletivas, ou seja, a gente precisa entender que, por mais que uma ação individual seja heróica e uma coisa a ser elogiada, as mudanças mais efetivas vão depender de organizações, né, de uma luta organizada. Vamos pensar na relação de trabalho, né? Para a gente mudar uma relação de trabalho que é exploratória, não basta eu simplesmente falar eu não aceito esse contrato de trabalho, eu preciso me organizar, um sindicato, alterar as leis, mudar a forma como essa relação trabalhista se constitui, por aí vai. Então, eu acho que a gente precisa entender que há uma batalha a ser travada, que essas redes sociais não precisam ser da maneira que são, elas não precisam filtrar da maneira que filtram os seus conteúdos, elas não precisam monetizar da maneira que monetizam nossos comportamentos, a gente pode e deve lutar por novos espaços de socialização nesse universo, nesse mundo online que está se construindo, e eu acho que essa luta talvez seja mais efetiva, ou seja, a gente primeiro entender o que está acontecendo e segundo, se organizar para mudar, para alterar isso de uma maneira mais significativa, né? Derrubando o muro, para usar a metáfora, a imagem da Zuboff, né? Então, eu não tenho nada contra as pessoas que querem evadir, ou seja, que não admitem, que preferem viver offline, que não vão usar celular, smartphone, que não vão entrar em nenhuma rede social. Como eu disse, eu acho louvável. Eu só não acho que é isso que vai mudar, né? Eu acho que o que vai produzir a mudança esperada vai ser uma ação, uma luta dentro do próprio território desse mundo que está se construindo, né? Igual, vamos pensar, retornando ao exemplo da imprensa, eu posso simplesmente não ler livros impressos, mas se eu quero regular, por exemplo, isso, seria interessante criar um arcabouço que permitisse, ao mesmo tempo, a liberdade de expressão, mas também a responsabilização dos autores quando há abuso do exercício dessa liberdade, por exemplo, no caso de discurso de ódio, etc. Isso é uma maneira que eu acho que regula mais e melhor do que simplesmente fingir que aquilo não existe ou querer que aquilo não exista e voltar para o mundo manuscrito, por exemplo, né? Agora, quanto à segunda pergunta, né, sobre o on-life, como isso altera o contexto educacional, né, altera de diversas maneiras, né? Agora, é claro que eu acho que, por exemplo, muita da discussão, tanto do Floride quanto da Zuboff, são discussões que têm um olhar muito do norte, vamos dizer assim, dos países dos Estados Unidos, no caso da Zuboff, da Europa, da Inglaterra, né, no caso do Floride, e que, obviamente, tem uma realidade muito diferente dos países do Sul, né, a nossa experiência, por exemplo, de muitos outros lugares do mundo. Aqui, por exemplo, lá, acho que a discussão gira muito em torno de uma espécie de mundo que já mudou, e aí a discussão é como organizar esse novo mundo. Aqui no Brasil, a gente tem um conjunto de outras discussões, e acho que a pandemia mostrou isso ainda mais claramente, a grande divisão digital que a gente tem nesse país, e como isso impacta decisivamente a educação, né? No momento da pandemia ficou muito claro a resposta distinta, no caso da educação básica e fundamental, por exemplo,
das escolas particulares e do sistema das escolas públicas, né? Ou seja, simplesmente era inviável uma continuação das atividades nas escolas públicas por uma completa, né, assim, falta de infraestrutura, de capacidade das pessoas, e de material, de possibilidade mesmo de continuidade nesse universo, nesse funcionamento virtual. Bom, eu não estou querendo aqui defender que a gente deva fazer tudo no virtual, não é essa a solução, mas me parece que, primeiro, a gente tem um desafio que é o desafio da exclusão digital. E essa exclusão se dá seja pela falta de acesso a equipamentos, seja de ambiente, que é absolutamente impróprio, né, que não tem condição da pessoa se dedicar ao estudo nas suas casas, etc. E aí a gente vai entrar em todo tipo de deficiência, de moradia, do lugar que as pessoas vivem, e que não é uma coisa que a gente vai resolver em 10, 20, nem 100 anos, enfim, é um déficit muito grande. A gente vai entrar também em todo um outro conjunto de deficiências ligadas ao que a gente pode chamar aqui de letramento, alfabetização digital. Simplesmente, mesmo as pessoas que têm acesso a certos equipamentos não têm as habilidades para fazer uso desses equipamentos de uma maneira adequada. Enfim, uma série de deficiências de ordens as mais variadas. Então, essa ideia do impacto do on-life, né, a impressão é que aqui no Brasil a gente tem um tanto de para-casa para cumprir, né? Vou só dar um exemplo disso, né? Eu tenho uma colega que estudou comigo no doutorado, no UFMG, que é uruguaia, né? E ela terminou o doutorado, voltou para o Uruguai, é professora da UDELAR, que é a Universidade de La República, e logo que a pandemia tinha uns 2 meses, mais ou menos, que a gente estava vivendo essa nova realidade, essa nova normalidade aí, eu conversando com ela e ela dizendo que lá no Uruguai as universidades tinham continuado, as escolas, etc., mas ela me explicando como é que era a realidade uruguaia, né? Já há mais de 10 anos que o Uruguai tem um projeto que começa com as crianças de 5 anos de idade, em todas as escolas, elas ganham das escolas que são públicas um computador, que é um computador específico, e elas aprendem, tem nas escolas aula para lidar com esse computador desde os 5 anos de idade, etc. Quando entram na universidade, elas também recebem um novo computador. Então, eles já tinham uma política de inclusão e alfabetização digital de mais de 10 anos, né? Então, na hora que eles precisaram simplesmente continuar à distância os cursos, eles já tinham, primeiro, o equipamento, a preparação, etc. Em outras palavras, eles fizeram um para-casa que a gente não fez, né? Então, a gente está muito longe de estar na situação que o Uruguai, por exemplo, se encontra hoje, né? E não sei quanto que a gente vai recuperar isso, né? E o impacto, então, do on-life, né, para resumir minha resposta, ele vai ser extremamente diferente em cada situação. Perceba, o impacto do on-life no Uruguai é um, o impacto do on-life no Brasil é outro, né? Aqui no Brasil, parece que o impacto do on-life, para começar, digamos assim, ele aumenta ainda mais o fosso e as desigualdades e as divisões que existem nesse país e que marcam a nossa realidade. Muito mais do que num país como o Uruguai, em que todas as crianças, desde os 5 anos de idade, recebem um computador e são educadas para fazer uso desses artefatos, né? Então lá, por mais que esse on-life possa ser problemático, pelo menos ele não produz ainda mais desigualdade como faz aqui no Brasil, né? Enfim, então, eu acho que a incidência disso a gente precisa entender qual é o contexto em que essas mudanças estão se produzindo, em que velocidade elas estão se produzindo, né? Do jeito que a pandemia forçou essas mudanças, isso acelera ainda mais as exclusões, né? Enfim, então acho que tem que analisar uma série de aspectos, mas os impactos são grandes, são de diferente natureza para aqueles que estão incluídos nesse universo, para aqueles que estão excluídos, e por aí vai. E, por fim, a última pergunta sobre governamentalidade algorítmica na educação. Bom, primeiro, entender de maneira geral o que seria esse governo dos algoritmos, né? Esse termo nomeia uma nova estratégia de regulação, digamos assim, de condução das nossas condutas. Governar, segundo Foucault, significa agir sobre nós, conduzindo nossas ações, conduzindo nossas condutas, e por meio de diferentes instrumentos, diferentes artefatos. No caso contemporâneo, nós temos esses algoritmos, esses sistemas computacionais, que em grande medida são capazes de alguma forma, incidir sobre nossa ação, fazendo com que a gente ou haja de uma determinada maneira ou não haja, ou incentivando determinados cursos de ação ou desestimulando determinadas condutas, etc. Então, nesse sentido, esses algoritmos eles têm uma
uma ação que é de ordem governamental, ou seja, eles nos governam, eles incidem sobre nossa ação. Agora, é claro que se a gente pensar no âmbito da educação, vai haver também uma incidência desse governo dos algoritmos, de diferentes maneiras, né? Seja, se a gente for pensar na própria estrutura educacional, todas as diferentes os órgãos todos competentes para organizar e gerir o sistema educacional no nosso país ou no mundo, etc., também eles estão implementando diferentes sistemas, também eles têm diferentes algoritmos que podem agir e ter algum tipo de incidência sobre a educação, os próprios instrumentos usados, né, pelos alunos em sala de aula, etc., podem ter viés, podem conduzir de alguma maneira a dinâmica da sala de aula para que ela seja de uma determinada maneira, não necessariamente aquela escolhida pelo professor, não necessariamente aquela que responde às demandas pedagógicas, mas aquela que de alguma maneira são impostas pela ferramenta que está sendo utilizada. Então tem essa coisa mesmo da gente ficar dependente dos sistemas e os sistemas não serem necessariamente adequados, adaptados às necessidades. E acho que isso no âmbito da educação é muito comum. Parece que no final das contas a gente faz aquilo que o sistema permite e não aquilo que a gente gostaria de fazer na sala de aula, por exemplo. A gente agora que está tendo que, por exemplo, conduzir aula à distância pela plataforma Microsoft Teams aqui na UFMG, no final das contas parece que o que eu faço nesse curso depende muito mais do que a plataforma me permite, do que ela me disponibiliza, do que eu realmente gostaria de fazer, de como eu gostaria de organizar o curso, etc. Enfim, não que essas plataformas não sejam alteráveis, mas qual a possibilidade que eu tenho de mudar alguma ferramenta da plataforma da Microsoft, por exemplo? Enfim, e ela muda, inclusive, sem que a gente saiba, né? No meio do jogo, de repente, as regras mudam também, etc. Enfim, então, é claro que há um impacto, mas é preciso, acho, entender, né, quais são esses algoritmos, como eles funcionam, como a gente pode mudar isso, e qual a repercussão que isso tem, no caso da educação, né, na dinâmica educacional, nos diferentes níveis, educação básica, na universidade. Enfim, então tem múltiplas questões, mas que há um impacto, que há ao mesmo tempo uma relação que é de restrição de limite, de impor certos limites, mas também de oportunização, vamos dizer assim, de abrir possibilidades também, né? E acho que a gente tem que estar atento a isso também. É claro que há possibilidades abertas, a gente estava até conversando sobre isso, um evento digital é uma perda em vários aspectos, mas, por outro lado, permite um público muito maior, etc. Então, a gente tem várias dimensões envolvidas. Professor Marco, muito obrigada. A gente estava falando isso sobre nos bastidores, que a gente perde muito, a gente perdeu muito nessa terceira edição do simpósio, desse contato físico, né? Que com certeza gostaríamos de ter essa presença mesmo, né? Ao vivo, né? Presencialmente, né? Estar junto. Mas a gente teve um ponto positivo, que foi o número do alcance, né? A abrangência do evento. A gente conseguiu alcançar um alcance muito mais amplo, a gente teve muitos participantes do Sul, muitos participantes do Nordeste, muitos participantes de Manaus, região. Então, a gente conseguiu um alcance muito maior, justamente em função de ter aberto para a possibilidade, né, das palestras online. Ontem mesmo a professora Patrícia falou que uma das vantagens, né, da gente ter aberto o simpósio de forma online, que a gente conseguiu, né, trazer Sancho, conseguimos trazer Mohan, conseguimos trazer vários professores, né, de outras regiões, né, para ao mesmo tempo, né, numa mesma semana, e conseguir conciliar. É claro que a gente também entende que esse contato presencial é imprescindível, né? Então, a gente vai respeitar o nosso horário de combinado da palestra. Eu gostaria de agradecer imensamente ao professor Marco, aos participantes que deixaram muitos elogios, muitas contribuições nos comentários, né? A palestra continua, né, disponibilizada no canal, né? A gente convida o professor Marco depois a dar uma olhada lá nos comentários,
né? Isso é muito importante, esse foi um outro fator positivo, né? Que eu e Marco a gente estava destacando, que a palestra ela acaba sendo atemporal, quando a gente deixa, né, ela disponível no canal, ela se torna também, ela tem essa possibilidade assíncrona, né? Então as pessoas elas podem assistir, né, na melhor forma, posteriormente, em outro horário, né, que consegue atingir um público maior de audiência, né, de formação. Então, eu gostaria de agradecer imensamente por você ter disponibilizado o seu tempo para compartilhar conhecimento conosco pela segunda vez, né, já é parceiro do nosso simpósio, e espero, né, que no próximo simpósio, que agora já vai estar tomando cara de congresso pela proporção, né, que está crescendo, e espero que a próxima edição, né, você esteja presente conosco, e já ampliando, né, esse assunto, e foi uma honra tê-lo conosco. Bom, André, eu que agradeço, realmente é um grande prazer, vocês estão de parabéns pelo evento que vocês estão organizando. É claro que a gente ressente essa falta, né, da presença, né, da última vez foi um prazer ter ido lá na faculdade de educação e depois agora a gente estaria indo tomar um cafezinho, almoçar, essas coisas, né, tudo isso eu sinto falta dessas interações, desses contatos, mas foi um grande prazer estar aqui mais uma vez compartilhando com vocês. Acho que é importante isso, a gente estreitar esses laços dentro da universidade, as diferentes áreas, né? Enfim, só tenho a parabenizar vocês pela iniciativa, pelo evento, por tudo que vocês estão fazendo e ressaltar aí que eu estou sempre aí, disponível quando quiserem, é sempre um prazer. Pessoal, então encerrando, agradeço a todos, agradeço ao Alexandre, nosso aluno da pós-graduação, que tem transmitido as nossas palestras, né, do Congresso, agradeço a toda a equipe do evento, né, que nos ajudou a fazer, né, que tudo isso pudesse ser compartilhado com vocês, né. Hoje ainda nós temos várias palestras, vários minicursos, e aguardamos vocês. Um abraço e muito obrigada, professor Marco.